Voltamos com o nosso programa com o Dr. Bruno Lee. Prazer em conhecê-lo. Só conhecer da televisão. A gente vai falar sobre tendinite. Quando fala tendinite, doutor Lee, eu já sinto aquela dorzinha chata e ardida. Sim. Por conta da digitação, do piano e tal, me dá umas... Parece até que a mão fica dura. Sim. É isso mesmo, tendinite? Tendinite é assim, ó. Eu acho que a primeira coisa é importante a gente saber o que é o tendão, né? Uhum. O tendão, então, é o tecido que liga o músculo no osso. É o tecido responsável pelo nosso movimento. Então, o músculo contrai, ele puxa esse tecido e o tecido acaba puxando o osso. Vamos ver. Então, onde temos movimentos, a gente acaba tendo tendão. Isso aqui seria um modelo de um joelho, né? Tá. Aqui, por exemplo, seria o tendão do quadríceps e aqui o tendão patelar. Então, a gente aqui seria o fêmur. Isso. Isso, e aqui seria a tíbia e a fíbula. Toda a musculatura aqui da coxa do quadríceps, ela atua nesse tendão. Vem por cima do tendão. Isso, na verdade é uma continuação. Uma continuação. Isso, exatamente. Aí conforme a gente contrai, o joelho estica. E aí existem tendões atrás, que não estão sendo mostrados aqui, que servem para fazer a flexão do joelho. Então, tendinite é a inflamação do tendão. A inflamação do tendão. Tendinite. Por isso que parece que é músculo, mas não é. Na verdade, é a continuação do músculo, né? Tá. Então, na verdade, assim... existem duas causas principais de inflamação do músculo de tendinite. Existem as tendinites que são por um desbalanço entre o excesso de carga que se põe nesse segmento e a capacidade que ele tem para se recuperar. Perfeito. E as autoimunes, que são doenças inflamatórias, que é a minoria dos casos, né? Tá. Então, existem tendinites que elas ocorrem por si só. Mas, assim, de um modo geral, é um desbalanço entre... a agressão que a gente gera naquele tecido e a capacidade que ele tem de se regenerar. Ou seja, sobrecarrega. Sobrecarrega. Acho que a gente tem uma imagem para ilustrar um pouco mais, os locais mais atingidos pela tendinite. Isso é de maneira geral. Isso, assim, cada região tem uma peculiaridade, né? Tá. Então, os ombros, eles são muito relacionados a doenças degenerativas, a pessoas de mais idade, ou então de atividades esportivas um pouco maiores. Uhum. Cotovelo é basicamente, principalmente, digitação e atividade esportiva. Existe uma entidade famosa que é o cotovelo de tenista. Você sabe que o meu cabeleireiro Sim. estava com tendinite no cotovelo de segurar o secador. Eu imagino que muitas mulheres que trabalham em salão de beleza... Segurar o secador e de ficar mexendo com a tesoura. Porque toda a musculatura extensora, ela tem origem aqui no epicôndilo lateral... Que coisa! ...do cotovelo, né? Que faz a abertura dos dedos. Punhos, né? Celular, computador, etc. Que é a causa mais comum. Os joelhos, existem... membros inferiores, no geral, tem muita correlação com deformidades, excesso de peso, falta de força. E os pés? Pés também. Pés, assim, existem deformidades que são fixas, né? Pessoas que têm o pé plano, pessoas que têm o pé calvo, ou deformidades que são temporárias, por exemplo, o excesso de uso de salto. Ixi, Maria. O excesso de uso de salto acaba gerando encurtamento dessa musculatura posterior. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre tendinite. Doutor Lee, é mito ou verdade que apenas atividades de alto impacto causam tendinite? Não, de forma alguma. Mito. Várias atividades de baixo impacto repetitivas, como digitação, por exemplo, são muito conhecidas e são responsáveis pela tendinite. Né? Perfeito. É mito ou verdade que, durante a fase aguda da dor, é indicado massagear o local? Indicado não é. Isso é mito. Na verdade, quando a gente faz estimula o tato da pele, existe uma competição entre o estímulo tátil e o estímulo doloroso. Então você disfarça um pouco a dor, mas de forma alguma isso é indicado, não vai alterar realmente. É ilusório. É ilusório, a melhor. É mito ou verdade que fatores emocionais podem piorar a inflamação? Sim, na verdade todo o nosso sistema nervoso ele pode atuar no sentido de deixar a musculatura mais tensa, mais contraída, e isso cronicamente pode gerar quadros inflamatórios. Tá. É mito ou verdade que, se não tratada, a tendinite pode causar uma ruptura completa do tendão? Isso é completamente verdade. E é grave? Ruptura completa do tendão? Grave. Existem locais em que isso é mais grave e locais em que isso é menos grave. E existe também uma variação
do quanto aquela pessoa necessita daquela articulação. Eu vou te dar um exemplo. Uma ruptura muito comum é a ruptura do ligamento do manguito rotador do ombro. Acontece mais em senhoras, né, que não tem uma atividade tão grande. Então, às vezes, só com a fisioterapia, com o tratamento não cirúrgico, ela consegue ter um grau de atividade condizente com o que ela precisa. Aí entraria musculação? Musculação, fisioterapia, uma série de coisas. A Dema acabou de falar que ela não conseguia esticar o braço. Exatamente, às vezes ela não consegue nem lavar o cabelo, pentear o cabelo. Agora, se pegar alguém jovem que sofreu uma ruptura traumática, por exemplo, aí é cirúrgico, porque a necessidade dele é muito maior. Perfeito. É mito ou verdade que sempre é indicado imobilizar o membro afetado? Em medicina, sempre e nunca é complicado. Isso é um mito. Na verdade, existem casos em que a dor é muito aguda, que a imobilização pode ajudar nessa melhora inicial, mas de um modo geral, o ganho de força, né, e de alongamento é o tratamento mais a longo prazo para reverter o quadro. Temos perguntas do pessoal de casa e a gente começa respondendo a primeira, que é da Priscila. Tenho tendinite nos 2 punhos e mesmo após fisioterapia continuo com uma certa dorzinha. Costumo utilizar munhequeira bem apertada para aliviar o incômodo. Isso faz mal? Depende do quão apertada. Eu acredito que não seja apertada a ponto de gerar formigamento. Aí não pode. Não, aí é um exagero. A munhequeira ela pode auxiliar no sentido de imobilizar parcialmente, né, o punho, mas uma coisa, indigitação hoje em dia, sabe o que causou um aumento dessa frequência? O que, doutor Lee? O que não existe mais hoje em dia são aquelas gavetinhas. Você lembra da gavetinha que tinha o teclado? Claro, que a gente ficava com a mãozinha apoiadinha. Isso, porque a gente ficava com o cotovelo apoiado, digitando aqui com a musculatura relaxada. Hoje em dia, é o dia inteiro aqui. Então, você sobrecarrega o ombro, sobrecarrega o punho. E aqui, né? Ó. E o celular, né? O celular, aqui não tem jeito. O dia inteiro. Cervical, punho. Então, a Priscila, muito apertado, faria mal se deixasse formigando. Isso, mas assim, se imobilizar e ela se sentir bem com isso, mal não faz, mas não é o tratamento. Tá. Próxima pergunta. Beatriz. Estou com tendinite no ombro, mas não tenho uma causa física. O médico me disse que a inflamação pode ser causada pelas alterações de hormônios da minha tireoide. Tenho hipotireoidismo. Como se explica essa relação? Existem algumas doenças que afetam a tireoide, principalmente doenças autoimunes, que elas têm uma correlação grande com doenças autoimunes articulares. Existe, por exemplo, uma entidade que chama tireoidite de Hashimoto. Ai, que é doutora Maitê Pimentel famosa. sempre fala. Sim, e aí ela existe correlação com o aparecimento de artrite reumatoide, de lúpus, outras manifestações articulares. Ela tem que investigar para ver se não é isso que está ocorrendo. Então precisa mesmo investigar. Sim. Tá. Mais uma pergunta, Michele. Quem tem tendinite de Aquiles pode fazer pilates como uma forma de tratamento? Eu acredito que como tratamento inicial não é tão interessante, porque... O que é tendinite de Aquiles? Tendinite de Aquiles, assim... Ah, tá. Isso, tendão de Aquiles. Exatamente. Toda atividade esportiva, pilates, por exemplo, eles têm o enfoque no ganho de força e de alongamento, equilíbrio de pessoas que não estão doentes. A fisioterapia trata de pessoas que estão doentes. Então, acredito que talvez em um início, principalmente se não for feita uma coisa bem regulada, bem criteriosa, a lesão pode até se agravar. Então, pilates, yoga é para quem está saudável, mas serve como prevenção, doutor? Serve como prevenção, com certeza. Tá, pilates e yoga. Pilates e yoga, musculação, muito bom. Tá. Mais uma pergunta, Augusto. Como diferenciar a tendinite no ombro da bursite? É um pouco difícil. Clinicamente, a tendinite e a bursite do ombro, elas são doenças muito semelhantes, com sintomas semelhantes e tratamentos semelhantes. Então, a diferenciação é mais no sentido de exames de imagem, ou se a patologia não está tendo uma melhora importante, para realmente fazer uma coisa um pouco mais específica. Mas, no geral, eles são frutos de uma falta de estabilidade por falta de força nessa musculatura estabilizadora do ombro, e às vezes sobrecarrega mais o tendão e vira tendinite, às vezes ele dá mais impacto e acaba dando bursite. Bursite é mais comum em homens? Bursite, eu acredito que não. Não tem isso em literatura, nada. É que homens geralmente eles têm uma prevalência de realização de força física um pouco maior. Ah, tá. Mas nada muito significativo. Tá. Próxima pergunta. Zilda.
Já faz 5 meses que frequento a físio para tratar de tendinite no joelho, mas eu sinto pouca melhora. O médico me disse que a inflamação não é tão grave, mas isso já está me incomodando muito. Cirurgia seria o caso? Depende da tendinite, depende do tipo de fisioterapia que ela realizou. Às vezes a fisioterapia não foi suficiente, às vezes o diagnóstico não está correto. Eu acredito que ela deve investigar. Buscar uma outra opinião? Talvez buscar uma outra opinião, verificar se ela realizou certinho o ganho de força, se ela não precisa perder peso, se existe alguma deformidade e aí precisaria ser corrigida. Porque não está legal, né? Então depois desse tempo todo tem que ser investigado. Mais uma pergunta. Roberta. Quando se tem tendinite, é normal o braço ficar vermelho e inchado no frio? Não necessariamente. Isso aí é outra coisa que também deve ser investigado para a presença das doenças autoimunes. Que esse fenômeno de Raynaud, né, que chama, que é essa alteração vascular no frio, pode ser fruto de presença de doença autoimune, que também afeta os tendões. Há pouco você falou que não tem mais aquela gavetinha. Sim. Então não tem a gavetinha e a gente está sempre ao celular. O dia inteiro no celular. Aquele exercício que a gente sempre ouve falar de fazer assim, é bom? Na verdade, sim. Realmente é bom? Todo ganho de força e alongamento é benéfico. O alongamento, os estudos mais recentes mostram que ele deve ser feito pelo menos durante uns 4 minutos em cada posição. Então esse alongamentozinho de contar até 10 e soltar, na prática não tem tanto efeito. Isso que eu queria ouvir. Exatamente. Então eu, por exemplo, eu alongo toda manhã. Eu pego o meu cronômetro no celular e fico medindo 4 minutos. Cronometrado. 4 minutos. 4 minutos em cada posição. Então se eu for fazer esse, posso até fazer, mas tem que ser 4 minutos. Sim, 4 minutos. É difícil. 4 minutos é difícil. Eu faço yoga. O começo você fala, que fácil. Exatamente. Nossa, chega uma hora. Vai passando 1 minuto, 2 ali. Então, efetivo, cientificamente comprovado, 4 minutos em cada posição. Isso. Meu Deus. Mas começa devagarinho e depois... Sim, claro, a gente não precisa... já começar com 4. O Dr. Bruno Lee é médico ortopedista. O site do Dr. Bruno é Dr. Bruno Lee, mas doutor é DR. DR Bruno Lee. L-E-E. drbrunoli.com.br. Instagram, igual, Dr. Bruno Lee. Lee é L, 2 Es. Dr. Bruno Lee. O telefone do Dr. Bruno é 11 9 97970021. Fácil, né? 99797 0021. Prazer em recebê-lo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Só conhecia da televisão, porque eu era espectadora da Mulheres. É? Volte sempre, Obrigado. Tá bom? Muito obrigada.